E aí? E aí? Estamos aí de novo. Vamos bater aquele papo sobre escola, para variar, né? E hoje eu resolvi dar uma misturada aí no assunto política, mas hoje sim, no sentido mais geral de consciência política, consciência das relações entre as pessoas. Resolvi falar de democracia, liberdade, usar expressões gregas de isonomia, iseguria, desigualdade, igualdade. Expressões essas tão caras à sociologia, tão caras à filosofia, tão caras à sociologia. Nessa situação de vivência diária em sala de aula, quase que imediatamente a gente percebe as desigualdades, as dificuldades de relacionamento que acontecem nas salas de aula. E também percebe, e não precisa ser um olhar muito atento, mas percebe-se que essas diferenças de opinião, diferenças de tratamento, maiorias e minorias que se vê dentro das salas de aula, nada mais são que reflexos daquilo que acontece fora da sala de aula. Eu falando isso, provavelmente muitas das pessoas que estão assistindo esses vídeos que eu faço estarão dizendo: mas Amilcar, de novo tu vem me dizer coisas que a gente já sabe. Ok? O objetivo desse vídeo é trazer à consciência isto que todo mundo já sabe, porque são coisas diferentes. Eu conseguir expressar que as dificuldades ou as diferenças sociais fora da sala de aula se refletem dentro da sala de aula é uma coisa, e outra coisa eu ter consciência disso e agir com consciência e tentar dirimir as diferenças de tratamentos, as diferenças de poder dentro da sala de aula. É interessante a gente refletir sobre a ideia de liberdade. Existe ou não existe liberdade dentro da sala de aula, fora da sala de aula, e os limites dessa liberdade? É uma reflexão bastante interessante. Nós, numa sociedade capitalista e capitalista selvagem, podemos afirmar que a liberdade, as pessoas pensam, acreditam que a liberdade é a ausência de obstáculos. Seja de obstáculos físicos, se eu quero me locomover, obstáculos intelectuais, se eu quero aprender, e se eu quero competir, liberdade de competição. Nessa minha fala, vou dar uma sublinhada assim, na ideia de liberdade de competição. A impressão que me dá é que numa sociedade capitalista, quando se fala em liberdade, pensa-se sempre em meritocracia, quer dizer, quem merece mais, quem merece menos, aquele que tem tal ajuda do governo é menos do que aquele que não recebe, é preciso ser esperto, competente, porque as empresas quebram, os empregos desaparecem, é preciso que a competição seja livre para ser honesta. A competição deve ser honesta, me parece o pensamento hoje na nossa sociedade sobre liberdade. Ok? E com essas minhas afirmações eu não estou me pondo como um sujeito que está opinando. Só porque está dizendo isso, está insinuando que tudo que eu falei, não, eu sou contra, eu acho que deve ser outra coisa. Não, não estou dizendo isso. Eu estou tornando consciente, que é a minha ideia deste vídeo, tornar consciente essas, abre aspas, verdades que estão por aí, que todo mundo sabe, mas parece que não tem consciência disso. Numa sala de aula, a liberdade de aprendizagem, ela
colide com esse pensamento de liberdade para competir. Porque dentro de uma sala de aula, a liberdade capitalista não deve ser bem-vinda. Bom, nesse momento eu estou me posicionando, né? Mas enfim, eu não posso deixar de me posicionar. A liberdade de competir dentro de uma sala de aula, ela não tem o mesmo resultado de uma liberdade de competição capitalista. Ou até os maus resultados de uma competição capitalista, estes sim, são similares ao mau resultado de uma competição por conhecimento dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, não é producente o aluno X competir com Y para tirar nota maior. A ideia, ao contrário, seria a liberdade de cooperação. No momento em que eu tenho a liberdade de aprender, sem interferir na liberdade do meu colega de aprender, e portanto aprendemos juntos, e se a minha aprendizagem foi quantificada 2x e a aprendizagem dele foi quantificada x, não há problema algum. Eu tenho que ajudar esse meu colega a ter os meus 2x, e de preferência que toda a sala de aula tenha 2x de conhecimento. Jogos escolares, por exemplo, até não significa esporte, onde se diz que a competição é importante, é valiosa. Eu diria que se há uma competição, a liberdade de competir no esporte, na sala de aula, é preciso que a competição aconteça com relação a cada participante, ou seja, eu vou jogar meu futebol e eu não quero ganhar do outro. A minha intenção é superar os meus limites e, então, por consequência, se o outro não superou os limites dele, poderá acontecer de eu fazer o maior número de entradas de bola lá na goleira que ele, mas isso não significa nada. Minha relação com ele não significa nada, eu não sou nem melhor nem pior com relação a ele, mas com relação a mim, se eu estou me superando, é muito interessante para mim. E eu posso, se eu não estou competindo com ele, mas competindo comigo mesmo, ao superar-me, jogando melhor, eu vou ajudá-lo a jogar melhor. Essa ideia é uma ideia bem interessante. Eu queria que as pessoas se tornassem conscientes de que há essa possibilidade das pessoas competirem com elas mesmas de maneira saudável e ajudando o outro colega a andar junto, a aprender junto, porque essa competição onde um perde e um ganha não é saudável. Dentro de uma sala de aula não é saudável, não é interessante ter um grupo dos que aprendem quantitativamente muito mais que o outro, quantitativamente uma aprendizagem menor, né? E eu estou falando disso em notas, né? Notas, né? Como se nota dissesse alguma coisa. Mas enfim, isso não é interessante. Porque pode acontecer, inclusive, do adulto competir com o adolescente. Pode acontecer do professor, sem que perceba, competir com esse aluno que de alguma forma o afronta, no bom sentido, né? Diz algo que o professor não queria ouvir, a partir daí é uma competição e aí é muito complicado. Então a liberdade não pode ser uma liberdade como a ausência de obstáculos para uma competição. É uma ausência de obstáculos para a aprendizagem. Aí sim. Muito interessante, já que eu falei nessa relação também de professor e aluno, os gregos usavam muito na ágora, quer dizer, para a ágora, para a ação na ágora, na praça, para a ação política, de conversa, de troca de ideias, de votação de projetos, lá na praça, no meio do povo, havia a expressão isonomia e isegoria.
óbvio, né? É a ideia de pessoas iguais. Portanto, dentro de uma sala de aula existem o quê? Pessoas iguais. Portanto, a competição que faz pessoas desiguais, ela não pode estar dentro da isonomia. Pode, ela vem ao contrário da isonomia. E a isonomia é algo interessante para a aprendizagem. Pessoas iguais aprendendo, inclua-se o professor. Pessoas iguais. Muito interessante. Essa igualdade, quase que aristotelicamente, vem pelo hábito, vem pela consciência, vem pelo desejo. Eu vou tratar as pessoas iguais porque eu quero. Às vezes eu falho e não trato como igual, trato como inferior a mim, né? No outro dia eu vejo isso, porque tomo e trato como igual, até se tornar uma virtude pelo hábito, né? Interessante a ideia de iseguria, onde essa igualdade é a igualdade também de expressar-se, ou seja, se as pessoas são iguais, elas igualmente devem expressar-se. Ninguém fica sem direito a dar a sua opinião, a dar a sua fala. Dentro de uma sala de aula, aluno, professor, diretor, pai, mãe, estão dentro dessa ideia de iseguria. Todos podem opinar, podem, por serem iguais, discutirem as coisas que acontecem em sala de aula. Porque isso vem fazer com que a sala de aula melhore, a indisciplina melhore, a discussão fica mais fluida, fica mais interessante e todas as pessoas crescem, crescem com essa ideia de iseguria. Portanto, todo aluno, do indisciplinado ao disciplinado, ao de nota quantitativamente baixa ou de quantitativamente alto, são iguais no direito de fala. Levanta a mão, falou. Então, essa é a dica de hoje, né? Muito rapidamente. Sei que vou sofrer críticas, principalmente essa ideia de iseguria, principalmente a ideia de que todos devem opinar. Provavelmente eu vou receber aí um toque do tipo: professor, o senhor quer esculhambar a sala de aula porque quem não entende de educação vai lá falar sobre educação? O que é isso? Parece que tem gente que sabe mais de educação que o próprio professor. Não, a iseguria não é nesse sentido, porque a igualdade de opinar não significa que o professor aceitará tudo do que se fala, mas deve aceitar que todos devem e podem opinar, mas não significa obediência à opinião. Aí vem a questão do senso comum e atitude científica. O professor é a pessoa habilitada a, de todas as opiniões, né, criar, desenvolver uma metodologia que torne a aula possível, torne a aprendizagem possível. Então eu não digo obediência ao senso comum, eu digo somente a necessidade e a obrigatoriedade de todos falarem, professores, alunos, diretores, numa comunidade aprendente. Então não mais a liberdade para competir, mas a liberdade de aprender numa comunidade. É isso, e fico no aguardo aí da opinião das pessoas que vão me dar um toque sobre o que eu falei hoje. Um abraço e até a próxima.